os nossos seminaristas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. A cova da Elia, Fátima, altar do mundo, é o tema desta noite, dentro de um tema maior que nos diz: Fátima é aqui. Confesso, Padre Paulo, que eu fiquei assim, meu Deus, o que é que o Padre Paulo quer dizer com isso? O que é que ele está querendo com esta pregação, com esta palavra, com este tema? Mas aí, duas coisas me abriram a mente, me ajudaram a entrar na dinâmica da pregação. Talvez se eu estivesse aqui todas as noites, eu entenderia melhor. O que me confortou primeiro foi que eu estive 3 vezes em Fátima, no período que eu estava em Roma. As 3 vezes que eu estive em Fátima, contando, então eu fiquei 61 dias em Fátima. 2 meses e um dia que estive lá, quando estava em uma das paróquias ajudando. Depois eu fiquei 45 dias em uma paróquia chamada São Pedro de Alverca do Ribatejo, onde tem um grande santuário, a primeira igreja consagrada no mundo aos santos pastorinhos. Fiquei ali 45 dias. De modo que eu pude contemplar bem a geografia do lugar, experimentar a experiência de devoção do povo, ir aos lugares santos, contemplar o próprio santuário, as multidões que ali achegam todos os dias, não para, é o dia inteiro. Em Fátima, se você não quer rezar, você vai rezar, porque tudo fala de oração. De manhã cedo, e quando chega à noite, você está já no leito, deitado, e você está ouvindo oração, você está ouvindo músicas. Um subir e descer de pessoas de joelhos, pagando promessas, de lá da entrada até cá, aonde está a capelinha da aparição. Um lugar com 2 basílicas, depois a capelinha das aparições, no subterrâneo com mais 3 capelas, sendo que temos uma capela de adoração perpétua ao Santíssimo Sacramento e um grande confessionário com quase 100 lugares, confessionários separados para atender confissões. Ali estive ouvindo confissões, nessa experiência de acolher peregrinos do mundo inteiro, de várias línguas, que ali chegam para se confessar. Bem, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que me ajuda a entrar no tema desta noite é aquilo que nos diz Santo Agostinho: o eterno entrou no tempo, o eterno entrou na história, porque nós estamos falando, meus irmãos e minhas irmãs, da cova da Elia, de Fátima. Nós estamos falando de uma aparição. Nossa Senhora que veio nos visitar, que veio do céu nos trazer uma mensagem de Deus. Veio nos ensinar, irmãos e irmãs, a sermos mais católicos. Sim, porque se você analisa toda a mensagem de Fátima, você vai ver que os elementos da nossa fé estão ali. Nossa Senhora recordando ao mundo a fé de sempre, a fidelidade, aquilo que foi revelado por nosso Senhor Jesus Cristo. Uma revelação privada, mas uma revelação que nos ajuda a vivermos profundamente a revelação última e pública de nosso Senhor Jesus Cristo. Sim, meus irmãos e minhas irmãs, olhando para a mensagem de Fátima, ali nós compreendemos que no céu só entra o que é católico. Cuidado, mas não só os católicos entram no céu.
O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que se alguém se salvar, se alguém entrar no céu, vai entrar católico. Porque Nossa Senhora nos recorda, irmãos e irmãs, a importância da oração. Ela nos recorda o amor, a devoção, o respeito à Santíssima Eucaristia. Ela nos recorda os dogmas da igreja, principalmente quando a igreja nos recorda da existência do inferno, do purgatório, pede a nós que rezemos pelas almas do purgatório, nos recorda a importância do Santo Padre, nos recorda a pureza de coração, a busca da santidade. Então, meus irmãos e minhas irmãs, a mensagem de Fátima nos torna mais católicos do que antes. Muito bem, mas é uma mulher que nos traz a mensagem. Nos perguntemos por que nosso Senhor não enviou um dos apóstolos? Por que Ele não enviou um dos anjos, como fez em várias passagens bíblicas, mas porque enviou a própria mãe do seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, para nos trazer esta mensagem? Meus irmãos e minhas irmãs, como nos diz Santo Agostinho, o Eterno entrou no tempo, e o cristianismo é uma religião propriamente histórica. E a história do cristianismo se iniciou no ventre de uma mulher, no seio de uma mulher. É verdade, meus irmãos e minhas irmãs, que nós podemos olhar a macro história da salvação, nós podemos ver a dinâmica, a pedagogia divina, que durante muito tempo, como nos diz São Paulo, permitiu que os homens caminhassem às apalpadelas, buscando Deus, como cegos ficam buscando na escuridão aonde Deus está, e buscando Deus, os homens confundiram Deus com as coisas, os homens criaram deuses, mas Deus, através desse anseio do homem de buscar a Ele, através da pedagogia, da sensibilização religiosa, das várias religiões que existiram no mundo, Deus foi preparando a história, Deus foi preparando a humanidade para que na plenitude do tempo viesse o seu Filho encarnado no seio de uma mulher, sujeito à lei, para libertar aqueles que estavam sujeitos à lei. Então ali, meus irmãos e minhas irmãs, Deus não só entrou no tempo, Deus não só entrou na história, mas como Ele permanece no tempo, permanece na história para sempre. A história, irmãos e irmãs, pela encarnação do Filho único de Deus, no seio da Virgem Maria, a história foi fecundada pelo Verbo divino. A história humana, o tempo, meus irmãos e minhas irmãs, está pleno, cheio, fecundado. A história está grávida de Deus. Deus está na história. E quando afirmamos isso, nós devemos reconhecer que os anos, os meses, os dias, as horas, os minutos e os segundos das nossas vidas, da nossa existência, estão plenos do amor de Deus. Deus está agindo na nossa história. Deus age na história do mundo. Deus age na história da humanidade. Deus age na sua história. Nós não estamos sozinhos, porque o Senhor nos disse: eu estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. Amém? Amém. Significa que o milagre é a coisa mais comum que existe. Milagre, irmãos e irmãs,
é a ação de Deus nas nossas vidas, na história. E é por isso que o milagre de Fátima foi possível. Mas ainda tem mais, irmãos e irmãs. Não respondemos ainda à pergunta: por que uma mulher? Por que Nossa Senhora? Meus irmãos e minhas irmãs, a profecia dita pelos lábios da Virgem Maria, que todas as gerações lhe chamarão, lhe dirão bem-aventurada. Ora, se todas as gerações dirão que a Virgem Maria é bem-aventurada, então, irmãos e irmãs, para que ela seja dita, ela precisa ser conhecida, ela precisa estar conosco, nós precisamos ver, tocar e experimentar a presença de Nossa Senhora em nossas vidas. Mas não só isso, meus irmãos e minhas irmãs. Quando há 100 anos, o povo, os papas, proclamam e declaram que Fátima é altar do mundo porque Deus ali se manifestou. A igreja reconhece através da aparição que ali tem um sinal de Deus, um sinal verdadeiro. Deus se manifestou ali, Deus está ali falando algo para nós através da mãe do seu filho. Meus irmãos e minhas irmãs, quando nós reconhecemos também com todos aqueles que durante os 100 anos proclamaram e proclamam Fátima, cova da Elia, como altar do mundo, nós devemos também reconhecer que Deus, com bondade, com suavidade, jovialidade, com retidão, com equilíbrio, Deus com liberdade e exuberância em todas as áreas da vida, Ele se entregou a esta mulher pobre do povo. Por isso ela é cheia de graça. E como nos diz o teólogo Karl Rahner, o que foi uma vez será para sempre. Sim, será para sempre. Se ela é cheia de graça, ela será cheia de graça agora. Se ela foi altar, o primeiro altar que acolheu o Filho de Deus, irmãos e irmãs, o altar que foi o seu ventre, também o lugar onde ela está, é o altar onde Deus é glorificado. Falar de Fátima como altar do mundo, da cova da Elia como altar do mundo, irmãos e irmãs, é fazer uma leitura histórica. Porque ninguém imaginava que em 1917, através de 3 crianças que tiveram aquela experiência mística, que aquele lugar, irmãos e irmãs, fosse se tornar um centro de espiritualidade para todo mundo, altar do mundo, altar porque todos acorrem ali, altar porque atrai toda a humanidade, até ateus irão, vão ali, estão ali, se não por fé, por curiosidade, mas todos são tocados. Altar do mundo também, irmãos e irmãs, porque ali, no meio daquelas rochas, de uma terra que não tinha nem vegetação, hoje nós encontramos uma grande cidade e tudo eu pude caminhar pela cidade de Fátima. Tudo respira Fátima. Tudo funciona, tudo gira em torno do santuário. A paróquia que existia, a paróquia até ficou no escanteio, né? Porque o santuário tomou tudo. Ninguém, eu fico imaginando a dificuldade do pároco daquele lugar, né? Como para segurar o povo dentro da igreja, porque todo mundo vai para Fátima, né? É missa
Uma missa atrás da outra, uma missa atrás da outra. Né? Mas não só por isso também, irmãos e irmãs, porque naquele lugar, em Fátima, o mundo já foi consagrado várias vezes a Deus. O mundo foi consagrado várias vezes ao Imaculado Coração de Nossa Senhora. Como dias atrás foi novamente consagrado, irmãos e irmãs, a Rússia e a Ucrânia. Atenção, né? O pessoal fala às vezes a guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Não tem guerra da Rússia e a Ucrânia. A Ucrânia não jogou nem um traque lá na Rússia. Não vamos amenizar a coisa não, né? É uma invasão, é uma violência, é um ataque, um desrespeito à soberania de uma nação, à liberdade, um desrespeito à vida. Até nas preces lá na paróquia, pela paz entre a Rússia, para que acabe a guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Não tem guerra entre a Ucrânia, não, nenhuma, a guerra não. A guerra lá que está fazendo, um só. Né? O mal é um só, aí eu rezo. Vamos rezar para que o inimigo se afaste. Né? Amém? Essa história, irmãos, essa história, irmãs, que nós estamos contemplando nesta noite, nós estamos contemplando uma história e uma geografia. Nós estamos falando de um lugar que começou pequeno, que começou no meio das rochas e se tornou esse centro de atração, de devoção. É interessante, no mês de agosto, foi um mês que eu fiquei lá em Fátima, que todos os portugueses que estão no exterior, eles vêm de férias. É como se fosse, né, como Nosso Senhor Jesus Cristo ia com sua família, ou a família levava Nosso Senhor Jesus Cristo para ir celebrar a Páscoa em Jerusalém. Todos eles vêm, estão na Inglaterra, estão na França, estão na Itália, todos eles vêm e tem que ir em Fátima, na casa da mãe, todos os anos, para lhe agradecer e trazer também, irmãos e irmãs, as suas oferendas. Porque é interessante que todos os agricultores da região, eles vêm com saco de feijão, com saco de trigo, de arroz. Gente pobre, simples, até eu fiquei com uma dificuldade para entender o português, né? Porque é um português assim, bem diferente do nosso, né? Eu vi, o que é que ele está dizendo aqui, né? Eu não estou entendendo bem, né? Mas para dizer que de pessoas mais letradas e pessoas mais simples, todos acorrem a Fátima com esta devoção e com este amor, um lugar de atração. Se você não foi ainda a Fátima, Deus permita que você vá um dia e você vai experimentar aquilo que eu estou dizendo, aquilo que os olhos devem contemplar e o coração deve sentir. Amém? Mas, irmãos e irmãs, mergulhando um pouco mais nessa temática, porque nós afirmamos nesses dias que Fátima é aqui. Ora, meus irmãos e minhas irmãs, tive o cuidado de acorrer um pouco para procurar saber como surgiu o bairro daqui de Estela Maris. Eu não encontrei muita coisa, mas sei que surgiu nos anos 80, a partir de um loteamento, não é isso? É, muito bem, então estou dentro da coisa, né? E eu fiquei imaginando por que deram o nome de Estela Maris. Aí dá uma tradução lá, em latim significa estrela do mar. Eu digo, a pessoa que pensou isso, será que ela tinha consciência de que esse é um dos títulos de Nossa Senhora? Não, com certeza não, né? Achou bonito que está perto do mar aqui, aí falou estrela do mar, não é verdade? Mas nós cantamos na ladainha e vamos cantar daqui a pouco
que ela é estrela do mar, Stella Maris, irmãos e irmãs. Veja como Deus vai agindo na história. Como Deus vai operando na história, na vossa história. Eu quero que você abra os olhos da sua alma, do seu espírito, para ver que esta paróquia não existe por acaso. 10 anos depois, nos anos 90, na década seguinte, começou a história da paróquia de Nossa Senhora de Fátima. Estou certo ou estou errado? Estou certo, né? Pesquisei bem, né? Começou, com algumas pessoas evangelizando, orando, mas isso, invadir até o terreno, grupo de oração, renovação carismática, e aqui estamos. E aqui estamos. Mas repare, irmãos e irmãs, viaje comigo um pouco. Vamos agora para as bodas de Caná. O que eram as bodas de Caná? Que simbolizava, eles não têm mais vinhos, mas vinham uma terra seca. Não tem verde. Uma terra vazia. Terra vazia simboliza tristeza, deserto. E muitas vezes o coração do homem está assim, e a religião de Israel estava assim. Nossa Senhora intercede. Repare que lá na cova da Lia, o lugar também era assim. Passamos do coração humano agora para a geografia. Diz os historiadores, a história diz que era um local que tinha muitos espinhos, muitas pedras, pouca vegetação. E foi neste lugar que Nossa Senhora apareceu em um momento crítico da história, como era um momento crítico a crise da religião de Israel, nas bodas de Caná. E ela apareceu, irmãos e irmãs, em 1917, enquanto o mundo está vivendo uma guerra. E diz: a guerra vai acabar. Mas se vocês não se converterem, outra guerra virá. E veio. Não só ela disse que a guerra ia acabar, mas como ela profetizou, por isso é uma das aparições mais proféticas. Aliás, é o maior milagre dos tempos modernos. E aqui, neste lugar, em meio às dunas, surgiu também uma paróquia. Surgiu uma comunidade. E veja, irmãos e irmãs, se a cova da Lia, Fátima é altar do mundo, é porque lá também é Caná. E se aqui é Caná, e se aqui, irmãos e irmãs, é a terra da estrela do mar, aqui também é Fátima. Aqui também Nossa Senhora está. Amém? E ela está aqui, irmãos e irmãs, aqui é Fátima, porque primeiro o nosso coração é Fátima. Porque primeiro em nosso coração Nossa Senhora está, porque nós amamos a Mãe de Deus. Sim ou não? Irmãos e irmãs, Israel, o povo de Deus, foi o povo que primeiro soube elaborar as categorias da esperança. O futuro virá. O futuro guarda o segredo da humanidade. E desde cedo Israel se considerou a esposa predileta de Deus. Oséias capítulo 2. Porém, ao mesmo tempo via
que era fraco. O povo fraco porque adulterava sempre, porque caía sempre e traía o seu Deus. Ezequiel 16. Por isso, chegará um dia, quando? Chegará um dia que Deus, irmãos e irmãs, dirá, como diz para nós o livro Cântico dos Cânticos: tu és toda bela, em ti não há mancha nenhuma. Deus sempre desejou uma criatura que ele pudesse chamar de pura e toda bela. Por isso, Nossa Senhora, irmãos e irmãs, a igreja lê, a igreja vê, a igreja proclama que ela é o coroamento da esperança e dos sonhos de Israel. Irmãos e irmãs, a Virgem Maria, aqui neste lugar, é o coroamento da esperança do povo de Deus. É a esperança de todos nós, de que Deus não nos abandona, de que Deus nos acompanha. Meus irmãos e minhas irmãs, em João 4, versículo 22, nós lemos lá, no diálogo do Senhor com a samaritana, que o Senhor diz assim: olhe, vocês, quando ela pergunta onde é que deve adorar a Deus, é aqui ou é em Jerusalém? O Senhor diz: nem aqui nem em Jerusalém, não é nem em Jericó nem em Jerusalém, porque os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Particularmente, eu não tenho devoção de ir a um lugar para rezar. Me entenda, tá bom? Eu nunca senti essa devoção, que eu tenho que ir em tal lugar, fazer uma peregrinação, para ali sentir a presença de Deus, e para ali rezar, porque ali a presença é forte. Como eu disse, Fátima é um centro de espiritualidade. Quem não quer rezar, reza, tá bom? Você faz retiro sem precisar de pregador, tá bom? Ok. Mas eu particularmente, tanto que me convidaram para Israel, quando eu estava em Roma, eu não me interessei para ir. É uma confusão danada, visto, não sei o que, eu desisti, né? Eu poderia ir por razões históricas, não por razões devocionais. Está dando para me entender? Sim ou não? Poderia ir pela beleza do lugar, para conhecer. Até, às vezes, quando eu estava na paróquia lá em Valéria, o pessoal dizia assim: padre, eu vou dar bênção do carro lá no Bonfim. Eu digo: por quê? Para quê? É besteira. Acorda que está dormindo. E olha que eu não falo baixo, né? Mas eu falasse baixo, né? Eu disse ao pessoal na paróquia que eu vou gravar um CD contra insônia. Pregação do Pai Jair. Você ouve, dorme, gritando, né? Aí eu disse: é uma besteira, você é para ela para quê? Não é o mesmo Senhor que vai abençoar, não é a mesma água benta? Deu para entender a besteira das pessoas? A bênção de lá é mais forte do que daqui, né? Deixa de coisa, né? Mas por que, irmãos e irmãs, eu tenho essa experiência e não sinto a necessidade de ir em nenhum lugar para rezar e encontrar a Deus? Porque essa passagem de João, capítulo 4, versículo 22, está no meu coração. Porque aonde, irmãos e irmãs, eu, você, cada um de nós, aonde nós nos ajoelharmos, a igreja se abrirá embaixo dos nossos pés. Aonde nós nos ajoelharmos, ali será o altar de Deus, porque ali nós iremos glorificar a Deus e adorá-lo em espírito e em verdade. Amém? E veja, meus irmãos e minhas irmãs, se você tem amor à Virgem Maria, Nossa Senhora de Fátima, todas as vezes que você dobrar o joelho aqui, todas as vezes que você clamar, Mãe de Deus, aqui também será a cova da Elia, aqui também será Fátima,
aqui também será o altar do mundo, porque o seu coração é um altar aonde Deus é glorificado, adorado e amado. Amém? Até debaixo d'água. Quero terminar, irmãos e irmãs, se o Padre Paulo me permite um pouco mais aí. Meus irmãos e minhas irmãs, andando um dia por aqui nessas ruas, porque aqui fiquei alguns dias, né? O padre viajou, eu fiquei aqui um mês também, né? Na negócio de Fátima, eu sempre estou num lugar, né? Um mês, numa das férias. Vi algumas igrejas protestantes. Não é? Ainda bem. Tomare. Mas quero dizer, irmãos e irmãs, falando um pouco dessa nossa experiência com os santos. O santo é um canal de Deus. Quando a água chega na sua casa, a água vem lá da embasa, para chegar no seu chuveiro, você tomar um banho, passa por onde? Pela encanação. Os santos é isso. É a encanação por onde chega a graça de Deus nas nossas vidas. É o canal por onde vem a graça de Deus nas nossas vidas. E eu quero trazer para você o sentido profundo de ter um padroeiro e uma padroeira. E vocês não têm um padroeiro qualquer. O vosso padroeiro é a própria mãe de Deus. É Nossa Senhora de Fátima. Amém? Não é só mãe, ela também é a vossa padroeira. Significa o que, irmãos e irmãs? Que nessas terras da estrela do mar, nessas terras de Stella Maris, irmãos e irmãs, que nos anos 80 foi estabelecido, significa que as graças de Deus, que são derramadas aqui nesse bairro, eu não estou falando nem na paróquia, porque Deus está em todos os lugares, amém? As graças de Deus chegam neste bairro, até para aqueles que não creem em Nossa Senhora, que não aceitam Nossa Senhora, que ofendem a Virgem Maria. As graças de Deus só chegam a eles através das mãos da padroeira deste bairro, que é Nossa Senhora de Fátima. Pode inventar outra coisa, mas Deus, irmãos e irmãs, opera pela mediação. Se Ele opera pela mediação humana, quanto mais pela mediação daquela que é toda santa, toda pura. Por isso, no ano de 1854, a 8 de dezembro, por meio da bula Infalibis Deus, o Papa Pio IX, Inefabilis Deus, o Papa Pio IX diz o seguinte: depois de Deus, a Virgem Maria vem cumulada de tanta perfeição que nós não podemos pensar e encontrar outra pessoa igual. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, aquela que é perfeita, aquela que é santa, aquela que é pura, foi escolhida por Deus para vir à terra, nos ensinar a sermos católicos, nos ensinarmos a sermos fiéis a Deus, nos levar para o céu, nos alertar no momento difícil. E ela está aqui para alertar a cada um de vocês para o caminho que vocês devem percorrer, para conduzir vocês também ao coração do seu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo. Fátima é aqui
porque o nosso coração é altar de Deus, aonde a Virgem Maria se encontra. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.